Amigos e amigas, ajuda a igreja que sofre, levando vocês novamente numa segunda etapa, levando vocês na direção do continente africano. As consequências do egoísmo humano, das guerras, que levam à fome, o drama, o esfacelamento das famílias, tem como consequências a marginalização da vida humana, a decadência dos costumes, a AIDS como enfermidade ceifando milhões, a esterilidade levada por multinacionais, um povo que está na sua cultura sendo morto por uma cultura ocidental e por uma insensibilidade nossa. Deus nos pede ajuda. A igreja é a esperança. Ela se faz presente. Ela assume esse destino e leva a mensagem a este povo que espera que Cristo não o esqueça nos cristãos. O futuro do mundo depende da saúde da família. Especialmente na África, a família é o pilar no qual assenta a estrutura da sociedade. Esse pilar sofre atualmente tensões provocadas pelas diferenças de classes e por contrastes sociais, pela pobreza extrema, por uma economia predatória e pela instabilidade política. Estes fatores resultam de guerras, doenças e níveis elevados de mortalidade entre mulheres e crianças. As nações industrializadas enriquecem às custas deste continente e, frequentemente, sob falsos pretextos de liberalização e cuidados de saúde, manipulam e devastam esta estrutura básica e preciosa, a família. Quase nada é proibido na África. Uma cultura sem proibições é uma cultura que está morrendo. O Uganda é o único país bem-sucedido na sua luta com a AIDS, acima de tudo pela não distribuição de contraceptivos. No fim dos anos 80, foi feita uma campanha prática para prevenir a propagação do vírus HIV. Algumas organizações baseadas na fé insistiram para que as pessoas fossem fiéis. A campanha foi chamada de AB, para abstinência e fidelidade. A proporção de ugandenses infectados com HIV caiu drasticamente de 21% em 1991 para 6,2% em 2008. Quando esta questão dos preservativos surgiu, sofremos pressões de muitos lados. Disseram que não estávamos promovendo a coisa certa. As pessoas iriam morrer. As pessoas não sabem cuidar delas próprias. Não conseguem se abster sexualmente. Os jovens não conseguem esperar até o casamento. Esta é uma geração diferente, que não estamos no terreno. Mas respondemos que estávamos. Já se sabe que a verdade sempre aparece. Agora não oferecemos uma solução de um dia ou de 2 meses. A nossa mensagem não era sobre preservativos. A nossa mensagem era sobre abstinência e fidelidade. Mas hoje em dia, mesmo com essas forças contra nós, as pessoas acreditam que estamos certos. Numa entrevista ao Washington Post, o vice-presidente do Comitê Nacional de Prevenção da AIDS de Uganda, Sam Ruteikara, declarou: "Os peritos internacionais em AIDS afirmaram que estávamos errados em tentar limitar a liberdade sexual das pessoas. Pior do que isso, tinham o poder financeiro para nos impor as suas ordens de trabalho sobre sexo casual. Na luta contra a AIDS, a especulação é um trunfo sobre a prevenção. A AIDS se tornou numa indústria de milhões de dólares. Os métodos eficazes de prevenir o HIV, como insistir para que os africanos mantenham apenas um parceiro, não se qualificam para o estado de acesso universal lucrativo. A bem-sucedida campanha AB custou apenas 29 centavos por pessoa por ano." O que aconselhamos às pessoas é a fidelidade conjugal, é a abstinência para os jovens.
Claro que temos problemas por causa da grande ênfase que se dá aos benefícios preventivos da utilização dos preservativos. Contudo, atraímos cada vez mais pessoas que se juntam a nós, por exemplo, muçulmanos e cristãos de diferentes grupos. Mudando as atitudes e o comportamento, ajudamos os jovens a primeiro encontrar o sentido do amor, o sentido do envolvimento, o sentido da fertilidade e as diferenças sexuais. Assim, os ajudamos a encontrar tudo que possa servir de conhecimento básico, que permitirá a eles conduzir a sua vida com pureza e aprender a se preparar para o verdadeiro amor. Os estudos no Quênia e em Uganda revelam que a taxa de prevalência tem diminuído entre os jovens, não tanto por causa dos preservativos, mas sim porque os jovens estão começando a atrasar a gratificação sexual imediata. Acabamos agora mesmo um programa de formação de promotores que contou com a presença de um número significativo de jovens. E uma das questões que eles partilharam foi a sua própria luta através da abstinência. Fiquei impressionado pelo fato de, naquela sala, quase 75% dos jovens praticar abstinência. As pessoas estão percebendo que a abstinência, a fidelidade e os programas baseados na fé e em valores estão obtendo resultados. E por isso as pessoas estão agora mais preparadas para aguentar este tipo de trabalho. No nosso ambiente e na nossa sociedade, o aborto era impensável, já que uma ou duas gerações atrás, e mesmo nos anos 80, não tinha caso de aborto. Em muitas culturas africanas, a virgindade costumava ser uma condição indispensável para o casamento. Se uma moça engravidava, era morta. Se um homem casava e descobria que a noiva não era virgem, a enviava imediatamente de volta para casa. Era uma desonra para toda a família. Em 2003, os países africanos, membros da União Africana, adotaram o Protocolo de Maputo sobre os direitos das mulheres na África. O artigo 14C deste protocolo contém uma cláusula que permite o aborto sob supervisão médica e é uma das leis mais liberais do mundo. Claro que não são africanos que querem isso, já que para a maioria deles o aborto ainda é um escândalo, pois eles têm um elevado sentido de vida e de família. Elementos de grupos de pressão internacionais impuseram esta lei. Não vou apresentar os nomes das organizações, mas nós as conhecemos. Organizações de direitos humanos, organizações de planejamento familiar, organizações das Nações Unidas que querem que o direito ao aborto se torne uma lei internacional. Contra a vontade dos africanos, a África está se tornando pioneira na popularização do direito ao aborto como lei internacional. Os costumes estão mudando, isto é, há uma necessidade de distribuir preservativos aos jovens. Eles sentem que podem fazer uso da sua sexualidade, seja onde for, da forma que quiserem. Mas do ponto de vista cultural, o sexo deve ser utilizado para conceber uma criança. A ideologia da morte é algo que ridiculariza a vida. Mostra que, se queremos alguma coisa, a teremos, nem que tenhamos de matar para obter. São feitos inúmeros procedimentos de aborto.
Frequentemente são realizados de forma bárbara, simples e primitiva, e levam algumas mulheres jovens à morte por causa de complicações ou da perda de sangue. Par hémorragie, par métrorragie ou par septicémie. As moças e mulheres solteiras escolhem muitas vezes o aborto. Às vezes, até com a aprovação dos pais. Embora seja mais frequente decidirem por si próprias. Tem mulheres casadas que se deparam com uma gravidez indesejada e escolhem fazer um aborto, mas que depois se arrependem. Às vezes, surgem complicações em gestações subsequentes desejadas. A civilização ocidental oferece o aborto e os contraceptivos como meio de controlar o aumento da população. No entanto, ninguém de nenhum dos lados fornece informação sobre os efeitos secundários negativos desses métodos de controle da natalidade. Muitas mulheres são chantageadas para fazerem um aborto. Lhes oferecem trabalho, comida ou medicamentos se usarem anticoncepcionais. A sociedade é pobre e precisa de ajuda para superar a pobreza. Para ajudar a sociedade a superar a pobreza, dizem a uma mulher com muitos filhos que se ela continuar a ter mais filhos, será difícil continuar a se sustentar e sustentar os filhos. Dizem, vamos lhe dar trabalho para benefício das crianças, um pequeno negócio para você. Lhe damos o dinheiro, mas para você receber tem que concordar em parar de ter filhos. É para isso que servem os anticoncepcionais. As mulheres recebem os fundos prometidos juntamente com a pílula. Se ela usar os anticoncepcionais, pode usar o dinheiro para desenvolver o seu negócio, para que a família sobreviva. Isso significa que a consciência da mulher é comprada com esse dinheiro. Isto está acontecendo em aldeias. Há algum tempo não seria possível encontrar tantas mulheres que pensassem sequer em contracepção. Mas hoje em dia, como a comida é colocada ao lado da pílula, ela pensa consigo mesma: vou ficar com a comida porque estão me dando. Por isso, vou também tomar a pílula. É uma utilização em massa dos anticoncepcionais. E são utilizados de uma forma muito agressiva, porque as mulheres são forçadas a fazer essa escolha. Dizem a elas que será retirado o seu direito a tratamento médico até que tenha sido escolhido para elas um método de planejamento familiar artificial ou de contracepção. Existe todo um mecanismo de educação distorcida ao qual as mulheres, que frequentemente não têm educação, são submetidas de uma forma que elas sabem que é errada. Infelizmente, a forma ocidental de pensar a contracepção se espalha, mas na realidade é contrária à cultura e mentalidade africanas. Forçar as mulheres a tomar anticoncepcionais orais não é a única forma de manipular as pessoas em nome da taxa de mortalidade natural. Em alguns países africanos, as mulheres são esterilizadas sem o seu conhecimento. Na Angola, tinha um hospital conhecido por realizar a esterilização. Este processo era feito após o parto, durante uma parte da cesariana sistematicamente realizada. Em outro grande país africano, uma freira foi ameaçada que seria saqueada se falasse sobre o que se passava no hospital. É óbvio que assim que a personalidade individual cede à globalização, a família é destruída.
Quando uma mulher é ensinada a lutar pelos seus direitos, isto é, o direito de tomar conta do seu corpo, o direito ao chamado aborto seguro, o direito à contracepção feita sem o conhecimento do marido, isso prejudica a unidade ontológica de homem e mulher. As guerras e o vírus HIV não são as únicas razões por que a família sofre uma desintegração e aniquilação. Promovendo os preservativos, os contraceptivos e o aborto, o Ocidente levou a uma mudança radical no comportamento e à destruição da atitude natural e tradicional relativamente à vida humana entre os africanos. Um continente que durante séculos olhou para a virgindade, para a fertilidade e para as crianças como os maiores tesouros, parece atualmente considerá-los como uma maldição. Sentimos que a família está mesmo com problemas. A pobreza não deve ser utilizada como arma para destruir uma família. A família deve ser ajudada a se pôr de novo em pé, em vez de humilhada. Ao passarmos por isso, estamos humilhando a família a combater a pobreza. Mas depois sentimos que é uma luta contra as famílias pobres. Precisamos que desapareça para que outros possam ter uma vida mais fácil. Isso não é bom e não nos dará um futuro melhor. Os africanos têm uma característica maravilhosa, que é confiar facilmente nos outros, porque a outra pessoa não é um cidadão. É um irmão ou uma irmã. Não estão contaminados pelo cinismo, suspeita e desconfiança. Como nós estamos no Ocidente, hoje em dia podem se tornar vítimas de ativistas sociais que utilizam técnicas que imitam uma fraternidade, que são muito amigáveis, muito gentis, muito sutis, mas que escondem veneno. É necessário que os africanos saibam isso para salvar a sua alma africana, mas também como responsabilidade para com a humanidade, porque se a África perde a sua alma, toda a humanidade ficará mais pobre. É necessário que os africanos aprendam a ser mais críticos, mais analíticos em relação ao que é oferecido para eles pelo Ocidente, com tanto poder, tanto dinheiro, que pode destruir a sua cultura. Os pais devem receber os ensinamentos da igreja para que a família não se perca. Pessoalmente, tenho a dizer que quando vejo a forma como as sociedades africanas recebem os ensinamentos da igreja sobre a família, estou convencido de que estas bênçãos recebidas irão voltar misteriosamente como um bumerangue para nós, para as nossas sociedades ocidentais, que estão tão prejudicadas neste aspecto. Cristo precisa de ajuda no Brasil e no mundo. Ele procura pessoas para enxugar as lágrimas dos irmãos mais sofridos. Nós, da Ajuda à Igreja que Sofre, auxiliamos aqueles que ajudam os que mais sofrem. E por isso criamos o Carnê da Esperança, para que você contribua com a quantia que você puder nos projetos cristãos mais urgentes no Brasil e no mundo. Ajude você também a enxugar as lágrimas de Cristo, onde quer que ele chore. Ligue para 0800 77 099 27 e peça o seu Carnê da Esperança. Amigos, a IS, Ajuda a Igreja que Sofre, vai na direção dos mais feridos da terra. Não para fazer manchete e notícias,
mas para trazer o compromisso de nós cristãos com os destinos dos mais feridos da terra. As consequências das ideologias internacionais, de uma colonização que esfacelou todo um sistema familiar, estrutural e cultural de grande parte de nossos irmãos africanos. Deixou a África ferida, a África na miséria. Não é pura e simplesmente porque este povo está à margem da vida. Porque este povo não tem um compromisso com a existência, pelo contrário, é um povo humano, um povo místico, um povo aberto a Deus, um povo que se abre ao cristianismo, que se abre gritando socorro. Este povo está esfacelado pela enfermidade da AIDS. Como consequência do seu abandono, como fruto de ideologias internacionais que levaram uma revolução sexual que destruiu seus costumes, por bilhões e bilhões de dólares para esterilizar as mulheres mais pobres. Quem não aceita os anticonceptivos não recebe ajuda. Esse é o lema de ONGs internacionais, chamada cultura diabólica sobre os sonhos de um povo. E no meio dessa dor, a igreja se volta. É uma presença cativante na vida desse povo. Ajuda a igreja que sofre e vai nessa direção. Padre Werinfrid fez o melhor dele e pede socorro, que nós também, os cristãos do Ocidente, e não somente nós que os adoecemos por nossa cultura, que saibamos, pelo menos nós cristãos, ser solidários no amor, na ajuda, reerguendo-lhe, dando um destino, lhe dando uma sorte, fazendo-os novamente ter a esperança de um Deus que olhe por sua paixão. Ligue-nos neste momento para 0800 77 099 27. Querido irmão, querida irmã, na hora da morte, Deus não me pergunta se eu me emocionei, não me pergunta se eu conheço a realidade do mundo, não me pergunta nem se eu vou todo dia à missa, me pergunta pelo que eu fiz pelos mais miseráveis e pobres abandonados. É Ele presente, tudo que fizerem ao mais pequenino da terra, é a mim que o fazeis. O cristão de nossa era, o cristianismo de nosso tempo, a Igreja Católica, não pode se contentar com preceitos, não pode se contentar puramente em frequentar o seu sacramento. A Igreja de Jesus tem que ser hoje a encarnação de Jesus. Diga ao mundo que eu vim para os mais feridos, os mais pobres, os mais pequeninos, os mais abandonados. Eu vim anunciar a esperança, eu vim lhe dar socorro, eu vim abri-lo. Que o Pai eterno, que nos questiona pela dor dos nossos irmãos da humanidade mais esquecidos, e particularmente da África, nos abençoe com sua graça eterna, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nos desperte para a solidariedade humana. Amigo, amiga, lhes apresentamos 2 documentários da África, para que você sinta a sua verdade, seu destino, e sinta Jesus hoje lhe dizendo: eu preciso de ti. Tu não queres fazer algo por mim? Responda. Não durma e não morra sem fazer algo por aqueles que sofrem.